No mês passado, por determinação judicial, a Polícia Militar e a SMTT realizaram uma operação para desocupar a Vila dos Pescadores em Jaraguá. A Prefeitura de Maceió diz que a área será reestruturada para a construção de um centro comercial pesqueiro. Irá beneficiar os antigos moradores. Para falar sobre esse processo e como ficarão as famílias que moravam no local, eu converso agora com a advogada e pesquisadora da UFAL, Fátima Cavalcante. Fátima, você faz parte de um núcleo. Vamos explicar primeiro como é que esse núcleo foi criado, por que ele existe e por que estudar Jaraguá. Bem, esse núcleo que você mencionou é o Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Meio Ambiente, que é coordenado pela minha orientadora do mestrado, professora Alessandra Marchione. Quando eu comecei a participar das reuniões do grupo, ele já existia há algum tempo. E o foco dele hoje é estudar problemas urbanísticos da cidade de Maceió, mas tendo como uma base teórica doutrinadores de outras áreas, principalmente da geografia e do urbanismo, como Milton Santos e David Harvey. Por que Jaraguá? Por que Jaraguá? Porque é um caso muito atual e que, diferentemente de outros casos pontuais envolvendo o urbano, ele foi judicializado. Então, não é toda a política pública urbana que a gente encontra ela sendo discutida em um processo judicial, como é o caso da Vila dos Pescadores. Essa discussão teórica e prática, nós, normais, ou cidadão comum, não alcançou ainda. O que a gente percebeu é que houve uma determinação e que as pessoas saíram de lá. Certo. Há alguma discussão aí que a gente não entende? Olhe, o processo que determinou a desocupação da Vila dos Pescadores, ele se iniciou em 2012 e foi proposto pela Prefeitura de Maceió justamente para tentar, visando a remoção dessas pessoas, com base numa cessão da área lá do terreno de Marinha que foi cedido da União para a Prefeitura para um projeto de urbanização. Só que essa cessão é a segunda cessão daquela área. Houve uma primeira cessão daquele terreno de Marinha em 2004, onde a Prefeitura iria fazer um outro projeto com um centro pesqueiro, mas queria manter as famílias naquela região. Previa a construção de casas, de moradias para aquelas pessoas. Nessa segunda, esse projeto ele não foi executado e houve uma segunda cessão da área para a Prefeitura. E nesse intervalo, houve um acompanhamento do Ministério Público Federal, certo? Para acompanhar como que essa política urbana iria se desenvolver. E durante esse acompanhamento pelo Ministério Público, ficou consignado que aquelas pessoas que não desejassem se mudar da área teriam direito à permanência naquele local. A Prefeitura não tem nenhum impedimento para realizar o projeto, não tem nenhum impedimento para construir o conjunto habitacional e para ali transferir as pessoas, mas que fosse respeitado o direito daqueles que desejassem ficar em Jaraguá. Então, teve um inquérito civil público no Ministério Público Federal e a Prefeitura se comprometeu a respeitar a moradia dessas pessoas. Só que, passado algum tempo desse compromisso, ela entrou com ação visando a desocupação dessas pessoas, porque, em tese, essas pessoas estariam prejudicando o projeto da Prefeitura de construir esse centro pesqueiro. E, para isso, ela usou vários argumentos que eu posso destacar, que eles identificam que naquela área seria uma região de muita violência, que aquelas pessoas não teriam uma moradia digna naquele local. Então, para isso, para que se tivesse uma moradia digna, foi construído o conjunto habitacional lá no Sobral, e seria uma forma de realmente garantir um direito à moradia adequada para aquelas pessoas. Isso segundo a visão da Prefeitura. A comunidade foi representada pela Defensoria Pública da União e, em sua defesa, ela diz o seguinte: olha, a moradia não é simplesmente eu ter um local, um teto, uma casa para morar. A moradia está dentro do entorno, ela está dentro
do usufruto de outros serviços públicos de mobilidade, de você ter uma garantia de trabalho. E para aquelas pessoas que são pescadores, morar lá no Sobral impede a realização do trabalho relacionado à pesca. Por quê? Porque quem é pescador precisa estar no mar, precisa fazer com que o seu local de moradia e o seu local de trabalho sejam o mesmo. Mas nessa quebra de braço, a Defensoria terminou perdendo. Aliás, os moradores terminaram perdendo. Eles têm como reconquistar esse direito? Olha, eles perderam, né, entre aspas, no Tribunal Regional da 5ª Região. A Defensoria Pública, ela entrou com um recurso para o STJ e para o STF, né, visando a manutenção naquele espaço. Só que essa decisão do Tribunal Regional, ela não teve efeito suspensivo. O que isso quer dizer, né, na linguagem do direito? Significa o seguinte, que aquela decisão, ela existe e que ela já pode ser executada. Existem determinados recursos que garantem, né, a existência daquela decisão, mas que ela não pode ser executada naquele momento. Então, a Defensoria Pública entrou com recurso para tentar suspender os efeitos daquela execução, ou seja, a decisão ainda existe, mas ela não pode ser executada. Só que esse recurso ele não foi aceito pelo tribunal. Então, como tem uma decisão que não pode ter os efeitos suspensos, é que houve essa desocupação. Mas o processo ele não acabou ainda, existe ainda a possibilidade de reversão do entendimento do judiciário, mas que se isso chegar a ser feito, a gente diz no direito que já houve a perda do objeto, ou seja, as pessoas já foram removidas dali e não teriam condições fáticas de reverter a situação anterior. Bom, eles garantiram a moradia, só que não dentro do que preceitua a regra, né, da moradia, conforme você explicou, eles teriam que ter a condição de vida. Isso. E essa condição de vida seria a Vila dos Pescadores permanecer naquele local. Naquele local ou num local muito próximo, né, não naquele local, por exemplo, no estacionamento de Jaraguá ou no terreno da CBTU, que é bem próximo. E só um esclarecimento, nem todos os pescadores foram contemplados com apartamentos lá no conjunto do Sobral, né? Alguns deles receberam aquele aluguel social e não estão conseguindo ficar próximo, né, do local. Então, com isso, você prejudica todo um modo de vida. Não só o modo de vida, mas como a transmissão desse modo de vida para as outras gerações. Porque enquanto os pais estão lá trabalhando, as crianças não conseguem presenciar o dia a dia. Então, alguma jurisprudência que possa proteger esses moradores, esses pescadores? Existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a 169, que já foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, né, por um decreto. Como se trata de um instrumento internacional sobre direitos humanos, ele teria uma posição hierárquica supralegal, ou seja, ele estaria abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis. E essa Convenção 169, ela garante a permanência das populações tradicionais em seu local de trabalho. Ele permite que haja exceções a essa permanência, né, no local originário, mas que fosse uma exceção, assim, uma condição extrema, que não pudesse haver uma compatibilização, né, entre uma remoção e a permanência. Então, seria um caso assim, muito extremo e que não parece ser o caso da Vila dos Pescadores de Jaraguá, porque existem alternativas àquele projeto com a permanência dos moradores naquela região. E alguns prejudicados chegaram a denunciar que os apartamentos que eram destinados a eles já estão nas mãos de outras pessoas, inclusive na lista, me parece que tem até jornalista. Essa informação eu não tive acesso porque o meu trabalho ele é muito mais focado no processo judicial. Agora, caso alguém ocupe aqueles apartamentos que não são pescadores ou ex-moradores da vila, eles perdem o direito? Os moradores que estão lá ou os pescadores da vila? Os que estão lá. Não, aquele conjunto ele é destinado para os moradores da vila. Então, se tem alguma pessoa ali que não é morador da vila,
Ele deveria ser colocado em outro local ou dar uma outra alternativa para essas pessoas, porque a preferência daquele conjunto é para os moradores da vila. E também, só para esclarecer, tem muita gente dali que era morador da vila, mas que não era pescador. Então, quando foi feita a primeira transferência, houve uma grande adesão, assim, a maior parte dos moradores da vila concordaram com a transferência, mas a grande parte desses moradores não eram trabalhadores da pesca. Então, assim, para essas pessoas é muito mais fácil aceitar esse tipo de transferência do que as pessoas que realmente precisam do contato diário com o mar. E vocês têm uma ideia da estatística, quantificar quantos moradores eram pescadores, viviam da pesca ou diretamente ali do entorno da pesca? Olhe, houve um cadastro feito pela Prefeitura de Maceió em 2007, justamente para quantificar quantos moradores estão na vila e quantos teriam atividade relacionada à pesca. Então, em 2007, por esse cadastro da Prefeitura, foi contabilizado cerca de 450 famílias. E ao 200, eu não lembro o número exato, mas eu acredito que umas 250 por esse cadastro seriam moradores relacionados à pesca e outros não. Só que esses dados, eles diferem de um estudo que foi feito pela UFAO em 2006. Um estudo que é o Censo Demográfico da Vila dos Pescadores de Jaraguá. E através desse censo foi contabilizado também 470 famílias, eu não me recordo o número exato, e pelo menos 70% dessas pessoas eram pessoas relacionadas, assim, eram famílias que tinham pessoas que desenvolviam atividades pesqueiras. Como é que esses moradores, ou ex-moradores, né, da vila, alguns com a bolsa, um cadastro que dá um auxílio moradia, né, aluguel social, e aqueles que não foram contemplados, de que forma eles podem reaver esse direito e ter a moradia? Olhe, ali naquele espaço do conjunto habitacional de Sobral, não há mais espaço, não há mais apartamentos para essas pessoas. Então, segundo os dados que eu vi em algumas matérias, né, depois da desocupação, foram cadastrados 171 pessoas para receber esse aluguel social. Mas para aquele local da Vila do Sobral, eles não têm como ir por falta de apartamentos. Então, a alternativa que resta a eles, por enquanto, é se utilizar desse aluguel social, né, encontrar algum local para morar. E, pelo que eu vi também em algumas entrevistas, em algumas notícias, é que aquelas pessoas que se encaixassem no perfil de um programa habitacional seria relocada em um conjunto habitacional que está sendo construído no Benedito Bentes. Então, para aquela localidade, eles reaverem o direito à moradia naquela localidade, eu só encontro mesmo uma alternativa se for através de uma ação judicial individual. O que, assim, a meu modo de ver, é bem difícil de se conseguir a moradia naquele local, porque a prefeitura já estaria dando o aluguel social e já estaria tentando colocá-los em algum programa habitacional, né? Algum programa habitacional lá no Benedito Bentes. Conversamos com Fátima Cavalcante, advogada e pesquisadora do NEDIMA, lá da UFAO. Muito obrigado pela entrevista. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.